Seja bem-vinda, bem-vindo ao Supremo na Semana. Esse é o episódio 144. Eu sou Mariana Brasil, analista de conteúdo para redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e estamos aqui para mais um resumo do que aconteceu essa semana na Suprema Corte. Hoje a gente vai falar da denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro, da distribuição das sobras eleitorais e da esterilização voluntária. Para falar sobre tudo isso, comigo está aqui o Mauro. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou tentar ajudar a explicar esses julgamentos e, enfim, o que está acontecendo aqui no Supremo. Então, vamos lá. O destaque que a gente trouxe hoje de imprensa é a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas pela tentativa de golpe de Estado. Como a gente mencionou aqui em outro episódio, a denúncia chegou aqui no Supremo e agora ela vai ser analisada pela primeira turma de forma presencial, né, Mauro? Isso, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o relator, ministro Alexandre de Moraes, como você disse, a gente comentou o passo a passo, né, da tramitação aqui de uma denúncia. Então, assim, já foi dado o prazo para as defesas, né, o prazo de 15 dias para que as defesas falassem. A PGR teve um prazo, então, para se manifestar sobre essas alegações das defesas. E aí, então, isso vai para o relator, que prepara o seu voto e, estando com o voto pronto, ele pede, então, para ser incluído em pauta. Foi o que aconteceu. O ministro Alexandre liberou para julgamento e o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, então marcou a sessão para dia 25. São, na verdade, 3 sessões, né? Na terça-feira pela manhã e pela tarde, e uma na quarta pela manhã. E aí, então, o que acontece, Mari, te explicando assim muito rapidamente, acho que a gente também chegou a comentar. Nesse momento agora, o que os ministros da primeira turma vão analisar é: houve um crime, houve delito, né, o que eles chamam de materialidade no direito, os fatos apontados pela Procuradoria-Geral da República são considerados crimes? Sim. Se são considerados crimes, eles vão analisar se há indícios de que as pessoas denunciadas são autores desses crimes. Nesse momento, então, só indícios, não há se provar que as pessoas cometeram, mas, enfim, né? Olha, a possibilidade parece que foram eles, vamos dizer assim, né? E aí, então, os juízes vão analisar isso, os ministros. É como se eles dissessem para a Procuradoria, ao aceitar uma denúncia, assim: ok, parece que há indícios de que são ele, então volte para investigar mais a fundo e me traga provas. Seria isso um próximo passo. Então, se receber a denúncia, é sinal de que houve crime e que há indícios de que as pessoas denunciadas, essas 8 pessoas que você comentou, são autoras desses crimes, tá? Só indício nessa fase. E aí, se aceita essa denúncia, se acolhida, aí se abre uma ação penal. Então, a Procuradoria vai aprofundar as investigações para tentar levantar provas concretas de autoria desse crime, para que no momento posterior, lá na frente, isso seja julgado e aí possa se condenar ou absolver os réus. Certo, então estamos na fase de análises e vamos aguardar os próximos. Isso. Deixa eu falar uma coisa, Mari, que eu até anotei aqui, que a gente também recebe muita demanda da imprensa, né? As pessoas querem saber como é que funciona, às vezes, quem não acompanha muito, a sessão de julgamento nesse caso aqui. Então, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, vai ler o seu relatório, e aí, então, fala primeiro a Procuradoria-Geral pela República, que é quem está acusando, falam as defesas, 15 minutos para a defesa de cada um dos denunciados, e aí, então, volta para o relator, que profere o seu voto. Depois a votação segue do mais recente na casa para o mais antigo, né? No caso da primeira turma, a gente tem os ministros Flávio Dino, Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia, e por último vota o presidente do colegiado, que é o ministro Cristiano Zanin. Certo. Então, vamos aguardar, né? É isso. Agora falando sobre o plenário, um julgamento que a gente trouxe aqui, que aconteceu na quinta-feira e teve decisão, foi sobre a distribuição das sobras eleitorais nas eleições proporcionais. Para a maioria dos ministros do STF, a decisão sobre esse tema vale desde as eleições de 2022. Antes do recurso, a validade contava a partir de 2024, certo? Isso. Então, vamos voltar lá para o começo para contextualizar as pessoas. Vamos contar de novo esse caso e o que foi decidido no ano passado e o que vai mudar aí com essa alteração. Essa lei, Mari, que é de 2021, portanto, um ano antes da eleição de 2022, ela criava uma cláusula de desempenho, que dizia o seguinte: quando você vai calcular nas eleições proporcionais, que são de deputados estaduais, quando você vai calcular quem vai alcançar uma cadeira, porque é feito um cálculo com base na representatividade de cada partido, né? Então, se exigia
para participar depois da primeira fase de classificação, vamos dizer assim, que os candidatos tivessem, o partido tivesse 80% do... O candidato tivesse 80%, estou lendo de novo, atingimento de 80% do quociente eleitoral pelo partido, desculpa, e 20% dos candidatos. Chegava-se numa segunda fase de sobras eleitorais. E se passasse, ainda tivesse sobrando vaga, numa terceira fase, ainda se exigia esses percentuais. Né? E aí a discussão foi isso. Isso pode ou isso está, né, de uma forma, impedindo a participação de partidos menores no processo, né, no processo político do país. E aí se entendeu que sim, que isso afastava os partidos menores, então tiraram essa cláusula de desempenho, afastaram ela. Isso foi decidido em 2024. Os ministros decidiram, então, na época, que essa decisão, a lei era de 2021, final de 2021, mais um ano, né, fora do prazo de um ano antes da eleição de 2022. Mas que por conta do artigo 16 da Constituição Federal, que fala na anualidade eleitoral, ou seja, lei que muda o processo eleitoral não pode entrar em vigor um ano, menos de um ano antes da eleição. Eles, na época, decidiram lá que só valeria para 2024, não valia para o pleito de 2022, porque o pleito de 2022 aconteceu sobre essa regra valendo. Certo. Isso é o que diz a relatora ministra Carmen Lúcia quando traz o caso, porque aí o recurso que foi analisado essa semana dizia isso. Falou assim, mas para modular, que é como se chama o efeito, para dizer a partir de quando vale uma decisão, precisa ter 8 votos. Né, o quórum de 2/3 dos ministros, e nesse caso, essa decisão lá de 2024 foi por 6 votos. Não tinham os 8 votos, então eles disseram, não podia ter modulado. Aí a ministra Carmen Lúcia, a relatora, ela traz o voto dela de novo para dizer assim, não, a gente na verdade não modulou com base no que diz a lei das ações diretas, das ADIs, que fala que precisa de 8 votos, né, que pode eventualmente modular uma decisão. Eles modularam, eles falaram que valia a partir da data de 2024 por conta do artigo 16 da Constituição. Mas, aí no julgamento dessa semana, o que os ministros entenderam, não, é que realmente houve uma modulação, né, se disse a partir de quando estava valendo uma decisão do Supremo numa ação direta, e essa modulação foi feita sem que tivesse 8 votos. A lei das ADIs é clara, quando uma lei é considerada inconstitucional, ela é inconstitucional desde que foi editada. Eventualmente, numa necessidade, por algum motivo de segurança jurídica ou outro que importe, você quiser mudar a partir de quando essa decisão de inconstitucionalidade vale, você tem que modular, como ele chama. E aí, para modular, tem que ter 8 votos. Só assim, se você não conseguir esses 8 votos para mudar, você tem que... A lei é inválida desde que nasceu. E aí os ministros, então, a maioria dos ministros nesse julgamento agora falou assim, não, foi feita uma modulação sem que tivesse 8 votos. Então, não existe modulação, a lei é inválida desde que ela foi editada em 2021, então a nossa decisão, afastando essa cláusula de desempenho, vale já para as eleições 2022. de 2022, exatamente. A gente teve, mas foi uma votação novamente, né? Foi 6-5 novamente a votação agora, né? Mas agora não houve uma modulação, né? Pode-se gerar uma confusão assim, mas então agora eles estão modulando para 2022? Não. O que eles estão dizendo é, não houve modulação, não há modulação nesse caso. Estamos seguindo a regra que diz que uma lei declarada inconstitucional é inconstitucional desde o começo. Não teve voto para modular, então não podemos modular. Então, né, foi refeita aquela decisão de 2024, mas para dizer que não há modulação. Tá? E aí essa decisão passa a valer em 2022, então já está valendo para aquele pleito lá, e eventualmente esse recálculo aí das sobras eleitorais vai ser feito aí pelo TSE para a gente ver como é que fica daqui para frente. Então, o que mudou foi basicamente desde quando vale ou não, né? Isso. De 2024 foi para 2022. Isso, a decisão já estava tomada com relação a como se calcula nessas sobras eleitorais, o que mudou é só isso que você comentou de vale para a eleição de 2022, que é o que não tinha sido decidido na época. Certo, obrigada. E agora ainda sobre o plenário, começou na quarta-feira ainda, dessa semana, a análise da constitucionalidade da lei que estabelece condições para a esterilização voluntária, que a gente está falando de laqueadura ou vasectomia, e essas condições seriam a idade mínima de 21 anos ou que essa pessoa já tivesse 2 filhos. O relator desse caso é o ministro Nunes Marques, que já deu o voto dele em 2024 ainda,
E agora, nessa quarta-feira, quando o julgamento voltou de um pedido de vista, alguns ministros votaram, mas teve um pedido de vista de novo do ministro Dias Toffoli. Mauro, esse julgamento já apresentou aí uns pontos de vista diferentes, né? Uma pauta sobre planejamento familiar, sobre a lei de planejamento familiar, Exato. Uhum. e está analisando um método que é irreversível, né? Então, por isso, tantos pedidos de vista, a necessidade de se rever bastante, pensar bastante para dar um voto, mas comenta para a gente como votaram os ministros até agora e quais foram essas diferenças de pensamento sobre o tema. Mário, eu acho que você tocou no ponto crucial dessa discussão e da sensibilidade que tem nessa discussão, é exatamente porque é muitas vezes irreversível, né? A vasectomia ou a laqueadura, que é, né, as formas de esterilização, exatamente por ela ser reversível, por ser definitiva, que a pessoa que vai optar por fazer esse tipo de esterilização tem que ter muita consciência, né, para evitar um arrependimento mais na frente. Então, a lei dizia que era permitida a esterilização, como você bem comentou, para pessoas maiores de 21 anos, com plena capacidade civil, que tem que estar, né, dono do seu intelecto, podendo decidir na sua vida civil, ou pelo menos tendo 2 filhos, tá? Mas a lei não falava que nessa questão do pelo menos tendo 2 filhos, a qual idade se referia ou qualquer outra, né? O autor da ação, que é o PSB, dizia que a norma restringia, desrespeitava a opção da pessoa, a autonomia da pessoa em escolher, em planejar sua família, em planejar a sua própria vida, né? Ter os seus direitos sexuais e reprodutivos, inclusive, né? Então, essa era a discussão. Como você comentou, a gente já tem 2 posições, né, no plenário. A gente tem os ministros Nunes Marques, que você comentou que é o relator, ministro Flávio Dino, Cristiano Zanin e Edson Fachin, chegaram a um consenso já, os 4 ministros, dizendo que a esterilização voluntária pode ser oferecida a qualquer pessoa maior de 18 anos, que seja plenamente capaz, né, em termos civis, independente de ter filhos, né? Então, aqui a preocupação é menores de idade, não. Você não pode ter, eles não podem optar por querer fazer a esterilização voluntária, né, para você proteger a questão de crianças, mesmo tendo 2, que você pode, enfim, criar uma situação para uma criança que lá na frente não vai ter reversão, né? Então, um arrependimento mais na frente, ou você começar a esterilizar menores de idade, isso os ministros entenderam que não é o caso. Então, esses 4 ministros entenderam que a partir de 18 anos, né, estaria respeitando a Constituição. Você permite que a pessoa escolha, mas permite que a pessoa escolha já com alguma, né, alguma maturidade. E aí a gente tem os ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes e Luiz Fux, que entendem que a norma como está, ela é razoável. A questão de 21 anos de idade, a pessoa pode decidir por fazer, sendo plenamente capaz, novamente a gente reforça, e na questão de ter 2 filhos, aí, né, eles acham que maiores de 12 anos, de 18 anos, perdão, plenamente capazes, podem fazer também essa esterilização. Então, a gente tem essas 2 correntes, um mantendo a lei como está, e outro fazendo essa alteração, né, fazendo alteração para que qualquer pessoa acima de 18 anos, tendo 2 filhos ou não, não importa a quantidade de filhos, possa fazer a esterilização. E todos, menos o ministro André Mendonça, na verdade, mas que chegou a dizer que pode se juntar a essa corrente, afastam uma expressão que tem na lei, que no final que fala que pode ser feita a esterilização depois de 60 dias da expressão da vontade, mas que a pessoa vai passar por um aconselhamento multidisciplinar com vistas a desencorajar a esterilização precoce. E aí essa frase está sendo afastada pelos ministros, porque essa coisa de desencorajar, isso, né, você pode até informar, como os ministros explicam bem, você pode informar a pessoa, você pode, mas Pode parecer uma tentativa de influenciar uma coação, uma decisão. exatamente. Então, aí eles estão afastando essa expressão com vistas a desencorajar, não, né? Sem aconselhamento disciplinar com vistas a nada. Aqui, ser informado, o prazo de 60 dias que consta na lei, eles não afastam, então, nesse prazo, você pode fazer o que você quiser, mas de forma alguma você tentar desencorajar ou encorajar, tá? E aí, então, a gente está com esses 4 votos pela inconstitucionalidade da norma, né? Mantendo a esterilização para maiores de 18 anos, independente do número de filhos, e 3 votos pela constitucionalidade da norma como está só afastando a questão aí da esterilização precoce, e aí então o ministro Dias Toffoli pede vista, a gente vai aguardar o retorno então desse caso. Então, como bem disse, vamos aguardar. É isso. E nós ficamos por aqui, mas e para a semana que vem? O que está na pauta?
Maria, eu vi da pauta do plenário dois processos assim de maior destaque, seria aquele recurso que a gente já comentou aqui também, que trata da responsabilidade dos veículos de comunicação por entrevistas, né? Se ele pode ser responsabilizado civilmente numa questão de uma entrevista, de uma matéria, uma entrevista que fale mentiras, fake news, desinformação, né? Sem que o veículo confirme aquela informação. Né? Esse é um caso que já está em julgamento aí, volta para o plenário. E também uma norma que a gente tratou aqui também, que é de São Paulo, discute uma norma de São Paulo que vincula recursos da Defensoria Pública do Estado para pagar advogados privados para prestar assistência jurídica suplementar. É um caso importante, a gente já mencionou aqui, é um caso que volta para a pauta também. Foram os dois casos que eu vi que tem de mais interessante na pauta do plenário presencial. Pois é, indo para a pauta, vem aqui para o podcast Com também. certeza. Então, muito obrigada, Mauro, e obrigada, claro, você também que está aqui nos assistindo. Assistindo não, né? Nos acompanhando, escutando, enfim. Isso. Lembrando que se você quiser sugerir temas, tirar dúvida ou mandar uma mensagem, escreva para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os outros estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima! Até logo, até a próxima. Obrigado pela companhia.